retomando então, moçada, vamos lá, comigo na tela. Questão 1, CEITEC 2012, auditor, Banca Funrio. Então nós temos o seguinte, ó, para terminar seus versos, o autor deu preferência a palavras. Vamos observar então, primeiro, quais são os tipos de tonicidades que nós temos aqui no término dos seus versos. E do amor gritou-se o escândalo, proparoxítona. Do medo criou-se o trágico, proparoxítona. No rosto pintou-se o pálido, proparoxítona. E não rolou uma lágrima, proparoxítona. Portanto, demos preferência a palavras proparoxítonas, a alternativa C é correta. Vamos à frente? Vamos lá. Questão 2, FIOTEC 2010. Veja então aí, agente comunitário. O vocábulo cuja acentuação gráfica se justifica pela mesma regra de sa-u-de. Sabemos então que é a regra do hiato. Então nós temos lá favorável, favorável. Então nós temos uma paroxítona terminada em L, não é a mesma regra. A letra B, BB. Então nós temos aqui a oxítona terminada em E, regra diferente. A letra C, científicos, proparoxítona, fora. Já a letra D, a gente sabe que é a correta, proteína. Então nós temos a regra do hiato aqui em saúde e proteína. Letra D é a correta, só para lembrar, evidência. Nós temos a regra da paroxítona terminada em ditongo oral. Partindo para frente, questão 3, FUNAI 2009, arquiteto. As palavras país, temos hiato, cínica, proparoxítona, lamentável, paroxítona terminada em L. Empregados no texto recebem acento respectivamente. Veja só, respectivamente. Então a gente já tem que pegar a primeira palavra aqui, país, e observar dentre as alternativas se a primeira palavra também possui hiato. Então vamos lá, possui a regra do hiato como acentuação. Nós temos então a letra A, atraí-las, regra do hiato, está valendo. A letra B, veículo. Primordialmente, prioritariamente, a regra de acento aí é de uma proparoxítona, mas não podemos deixar de lado que ela tem aí sim a regra do hiato juntamente. VI, nós temos o I aqui, logo em seguida o I. Bom, mas por enquanto a gente não elimina não, mesmo sabendo que tem o hiato aí, tem a permanência, mais importante, a regra geral, que é a da proparoxítona, VI. Temos duas regras embutidas numa palavra só. Na letra C, a gente mantém aqui. Letra C, distraído. Temos a regra do hiato, está valendo. Letra D, introito. Nós temos inclusive essa palavra introito. Essa palavra nem tem acento mais. Essa prova foi em 2009, quando começou a entrar em vigor a regra da nova reforma. Então aqui a gente tinha a regra especial em que o ditongo aberto tônico oi, ei, el tinha acento em determinadas, poderia ser no monossílabo tônico, oxítona ou paroxítona. E nesse caso preservamos após essa reforma apenas os monossílabos tônicos e nas oxítonas. As paroxítonas, como boia, assembleia, perderam o acento. Então mais um motivo para você saber que a letra D de dado está fora dessa nossa regrinha aí. Espadaúdo, temos a regra do hiato aí. Então a gente já sabe que a letra D, por enquanto, a gente pode eliminar. A próxima aqui é cínica, proparoxítona. Nós temos a letra A, cúmplice, proparoxítona, está valendo. A próxima, letra B, órfãs, é uma paroxítona terminada em ans. Então, está fora, não é a regra da proparoxítona. Intervém é a regra aí do acento diferencial. Intervém é uma oxítona terminada em EM. No singular tem um acento agudo. Agora, no plural, tem um acento circunflexo. Por isso, então, não é a mesma regra de cínica, fora a letra C. A próxima, letra E, armazéns. Aqui nós temos a regra da oxítona, a regra geral. Oxítona terminada em ENS. Portanto, a gente também vai eliminar aqui. E a gente já sabe que a alternativa correta é a letra A. A gente vai só confirmar aqui que lamentável, a paroxítona terminada em L, regra geral. E nesse caso, abdômen, paroxítona terminada em N, regra geral também. Assim, a alternativa A é a correta. E a gente parte para frente. Olha só a questão 4.
Fiotec 2010. As palavras ninguém, oxito terminado em EM, será, oxito terminado em A, recebem acento por serem oxítonas? Recebem acento e são oxítonas. Até aí, tudo bem. A número 2. As palavras interferências. Nós temos então a paroxítona terminada de ditongo oral seguida de S. Família. Nós temos uma paroxítona terminada de ditongo oral. E a palavra correspondência. Nós temos uma paroxítona terminada em ditongo oral. Nesse caso, a gente sabe que essas palavras recebem acento por serem paroxítonas, terminadas em ditongo oral. Então não houve um complemento. Então a frase 1, não houve um complemento aqui, que são oxítonas, mas que oxítona? Terminada em AM, terminada em A, mas são oxítonas. A outra, por serem paroxítonas, terminadas em ditongo oral. Por enquanto está valendo. Vamos à próxima. O sinal gráfico usado nas palavras reputação, nós temos então uma oxítona aí, e ela não está acentuada, temos apenas o til, que é o sinal de nasalização. Proteção, também temos apenas o til, que indica para a gente a nasalização. Indica a tonicidade e a nasalidade do ditongo. Ajuda sim. Quando a gente coloca o til aqui, já que não há acento depois, e nenhuma outra sílaba, a gente sabe que também ajuda na identificação da tonicidade. Assim, a respeito desses 3 comentários, pode-se considerar que todos eles estão corretos. Assim, a gente sabe que a alternativa correta é a letra C. Muito bem, vamos à próxima. Questão 5. O topônimo. O que é topônimo? Nome de lugar. Topo é lugar. Nome de lugar. O nome de lugar, Itajaí. Então nós temos aqui a divisão Itajaí. Recebe acento agudo. Por que se deve acentuar? Então, aqui é a divisão que a gente colocou, né? Itajaí. Nós temos vogal, vogal. Isso aqui é a regra do hiato. Portanto, alternativa A, vamos verificar. O I tônico que forma hiato com a vogal anterior. Opa, alternativa A, sem pestanejar. Ah, por ser palavra oxítono não importa, por ser trissílabo não importa, palavra oxítono não importa, trissílabo não importa. Então o que importa mesmo, e detalhe, né, ela não é trissílabo, é uma palavra polissilábica, porque nós temos aqui, I, ta, já, I. Temos 4 sílabas, ela é polissílaba. Trissílaba é uma palavra com 3 sílabas, a palavra com 4 ou mais sílabas é a polissilábica, polissílaba. Portanto, então a gente já viu que a alternativa A é a correta, a gente vai à frente. Questão 6. As palavras últimos. Nós temos então a proparoxítona. Também oxítona. Vício. Paroxítona terminando de ditongo oral. Saúde. Nós temos hiato. Empregados no texto obedecem respectivamente, regra geral aqui, respectivamente as mesmas regras de acentuação gráfica de últimos, não é proparoxítona? Então a letra A, publicou, proparoxítona, por enquanto está valendo. Fenômeno, proparoxítona, por enquanto está valendo. Âmago, proparoxítona, por enquanto está valendo. Vácuo, paroxítona terminada de ditongo oral, letra D está fora. Etéreo, veja bem aí, etéreo, nós temos então aqui um ditongo, portanto, a gente sabe que é uma paroxítona, fora. Ficamos entre A, B e C. Também é uma oxítona, regra geral da oxítona. Armazém é uma oxítona, alguém é uma oxítona, detém é uma oxítona. Até aí tranquilo. Vício, paroxítona terminada de ditongo oral. Vamos lá então. Imundície, paroxítona terminada de ditongo oral. Balaustre, esta é a regra do hiato, então está fora essa daqui. A gente elimina a letra B. Vamos lá. E a próxima, bilis, é uma paroxítona terminada em I seguido de S. Nesse contexto, se é regra geral da paroxítona, está valendo ainda. Vamos para a próxima, que é saúde. Está aqui, é a regra do hiato. E o que acontece na letra A? Viúvo. Regra também do hiato, letra A é a correta, porque júri é a regra geral da paroxítona. Portanto, a alternativa A é a correta. Está tudo com tranquilidade, a gente está caminhando numa boa. A gente passa um pouquinho mais rápido, porque a gente está vendo o ritmo da questão, basicamente para separar as regras de acentuação gráfica. Está tranquilo? Beleza, então a gente vai se motivando, a gente acaba falando um pouquinho mais rápido, né? Vou baixar um pouquinho, vir a velocidade, vou em slow motion.
Questão 7. No samba de Paulinho da Viola, a primeira palavra que está acentuada graficamente, então a primeira palavra que está acentuada graficamente, essa daqui, ó, graficamente. Minha viola vai para o fundo do baú, é a regra do hiato. Então, veja bem, segue a mesma regra que determina a acentuação da seguinte série. Eu tenho que ter 3 palavras aí que possuam a regra do hiato. Então a segunda vogal tônica é I ou U, e antes dela tem que ter uma vogal. Vamos lá. Pareô, tamanduá, obaluaê. Terror, você tem hiato aqui, ó. Pareô, tamanduá, obaluaê. Você tem hiato aí? Tem. Porém, o que você tem que notar? Eu tenho vogal aqui, vogal aqui, vogal aqui, vogal aqui, vogal aqui, vogal aqui. Tudo bem. Mas nós falamos que a segunda vogal tem que ser I ou U, não é? Aqui nós não temos esse caso. Portanto, está fora a letra A. Qual é a próxima? Letra B. Túnel. Túnel você já sabe que é uma paroxítona terminada em L. Não é essa a regra, essa aqui fica fora. Letra C. Troféus é a regra da oxítona terminada em El, seguido de S. Então está fora, não segue a regra do hiato. Letra D. Sós já é um monossílabo tônico, não tem hiato aí, fora. E a letra E tem que sobrar como correta. Olha só a divisão. Com, T, U, Do, nós temos a regra do hiato. Ca, Ju, I, Na, nós temos a regra do hiato. E a próxima? Ba, I, A. Temos também a regra do hiato, letra E é a correta. Tudo certinho? Partindo para frente. Questão 8. Cefaz Rio de Janeiro, 2012, nível analista. As duas palavras do texto, acentuadas pelo mesmo motivo, são... Vamos então pegar aqui a palavra período. Nós temos uma proparoxítona. Já relatório é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Vamos à letra B. Páginas é uma proparoxítona. Já indispensável é uma paroxítona terminada em L. Fora. Letra C. Só é um monossílabo tônico. Até é uma oxítona, então está fora. Letra D. Fácil, paroxítona terminada em L. Alfândega, proparoxítona, fora. Letra E. Conveniência, paroxítona terminada de ditongo oral. A próxima. Exercício, paroxítona terminada de ditongo oral. Opa, letra E tem o mesmo motivo, é ela a correta. Vamos à frente. Questão 9. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nível superior. Quem disse que acentuação ou ortografia só cai para nível técnico? Nada disso não. A mesma regra de acentuação da palavra genuína, né? Genuína. Então nós temos a regra do hiato. Vou limpar esse negócio aqui que ficou feio demais, hein? Fala a verdade. Regra do hiato. Vamos ter que achar então outra regra do hiato aí nas demais palavras, não é isso? Vamos então pegar aqui a regra da letra A. Relíquia. Nós temos então a paroxítona terminada em ditongo oral. Constituir. A regra do hiato, letra B, é a correta. Olha a próxima. Ininteligível, paroxítona terminada em L. Letra D. Desperdício. Nós temos então a paroxítona terminada de ditongo oral. Yo. E a letra E. Ministérios. Então nós temos aí a paroxítona terminada em ditongo oral. Assim, temos a certeza que a letra B de bola é a correta. Vamos à frente? Questão 10, veja só, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro de novo, é o cargo de taquígrafo, fica ligado nisso. Veja só essa questão aqui, como é que ela aborda o mesmo motivo, a mesma regra. Normalmente, quando a banca pede o mesmo motivo, mesma regra, ela quer o quê? Todas as terminações da regra geral, das oxítonas, A, E, O, tudo junto, ok? Tudo junto é o mesmo motivo. Todas as terminações das paroxítonas, se é L, se é X, se é U, se é I,
todas elas fazem parte do mesmo motivo. As proparoxítonas, o hiato, todas elas fazem parte do mesmo motivo. Só que, nessa questão, por exemplo, aí, se você for observar bem, como é que a gente vai dividir silabicamente a palavra eloquência? Veja bem então, aqui, ó, eloquência. Isso é uma paroxítona terminada em ditongo oral, regra básica da paroxítona. Fechado. Aí você vem aqui na letra A, muto, paroxítona terminada em ditongo oral, mesma regra. Benção, paroxítona terminada em atiuó. É a regra básica das paroxítonas. Opa, então tem duas mesmas regras. Olha só a próxima. Semen é a regra básica das paroxítonas, aquelas terminadas em N. A próxima, letra D. Textil. Opa, paroxítona terminada em L, mesma regra. Bônus, paroxítona terminada em U seguido de S, mesma regra. Bom, se a gente tem mesma regra em todos, opa, então a gente tem que identificar isso e aprofundar um pouquinho mais. Então ele não quer simplesmente a mesma regra, ele quer a mesma terminação dentro da mesma regra geral. Aí, naturalmente, você vai eliminando. Se aqui você tem ditongo oral, então você tem que procurar um ditongo oral. Onde nós temos isso? Na letra A. Então eles especificaram um pouquinho mais essa ideia do mesmo motivo. Por isso que a gente sempre tem que trabalhar por eliminação das alternativas. Vamos à frente? Questão 11. Veja só essa questão. O par de palavras que apresenta acentuação correta segundo o acordo ortográfico. Vamos então observar isso com muita calma. Letra A. A palavra juíza. Nós temos então a regra do hiato. Porque o I está sozinho, por isso tem acento. Na palavra sauípe, nós tínhamos antes do acordo ortográfico, nós tínhamos acento nessa palavra, assim como feiura, como baiuca. A gente não coloca acento mais conforme o novo acordo ortográfico. Então, está correta a letra A. Vamos observar as demais. Olha só a letra B. Atraído. Saíste. Opa, atraído está correto, sem problema nenhum. Nós temos aí o hiato certinho. Saíste tem que ter acento. Por quê? Nós temos o hiato aqui, em que o I faz parte da sílaba tônica e ele está seguido de S. Assim como faísca, saíste tem que ter acento. Então esse foi o erro da letra B. Olha só a letra C. Cafeína. Opa, tem acento certinho. Nós temos o hiato aí. Olha a próxima. Cheio. Íssimo. Opa, aqui ó, nós temos uma proparoxítona. Por isso, então, a gente tem que colocar o acento. Não tem acento? Fora a letra C. Veja agora a letra D. A palavra uisque. Veja então que nós temos a vogal U, a vogal I, seguida de S. Opa, se ela é seguida de S, a gente tem aí o hiato. Tem que ter acento. Uisque. Tem que ter acento. Olha a próxima. Casuísmo. Veja então que ó, casuísmo. Já que é hiato, tem que ter acento. O I é seguido de S. Agora, toma cuidado com essa palavrinha aí que tem caído bastante. Essa palavra, eu não tenho aqui vogal não. Ó. Esse O é uma semivogal. O A é vogal. Antes da reforma ortográfica, a gente colocava o acento. Agora nós temos tauísmo. Nós temos aqui ó, o AU, que é um ditongo, seguido do I. Assim como aconteceu com a palavra baiuca, feiura, que tinha ditongo, mas a vogal I ou U tinha acento. Nas paroxítonas a gente não vai ter mais acento. Então tauísmo não tem acento. Egoísmo, veja bem, ó, egoísmo. Esta palavra tem acento. Por quê? Porque nós temos aqui a regra do hiato. Então veja bem aqui, ó, vogal mais vogal. Aqui é ditongo mais vogal. Na paroxítona não tem mais. Vamos à correção de tudo isso? Gabarito letra A. Sem problemas? Vamos à frente. Questão 12. A LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tem bastante, né? Bastante questão dela.
Olha a próxima. Foi respeitado o acordo ortográfico ao se escrever a frase. Vamos então com calma. Segundo o que a gente já viu, a feiura não pode ter acento, vamos tirar esse acento daqui. A feiura das máscaras exibidas no carnaval foi mostrada na 80ª exposição levada a muitos países europeus. Então ele fala sobre o acordo ortográfico, basicamente está querendo ver aí de você, está querendo trabalhar em cima da acentuação gráfica. Então a letra A, você já viu que tem erro. Letra B. Segundo as autoridades, na Rua do Ouvidor não é frequente a presença de camelôs. Então nós temos uma oxítona terminada em O, seguida de S, então tem acento. Nem das antiestéticas baiucas. Então veja bem aí, ó. Antiestéticas, note que antiestéticas, anti termina com I e inicia com E, portanto não tem hífen. E baiucas, nós já vimos que a divisão silábica é baiucas. Temos um ditongo seguido da vogal U. O hiato formado de ditongo mais vogal, nesse caso, como sendo paroxítona, não tem acento, assim como feiura, baiuca e assim por diante. Então, a gente sabe que a alternativa B é a correta. Letra C. No mês de janeiro começam as aulas de arte medieval no Palácio do Governo, para os que veem no assunto interesse profissional. Para aqueles que veem, veja bem, nós não dobramos, isso aqui não é hiato. Se a gente dobra, a gente não coloca acento. Esse acento havia há um tempo, havia esse acento, que não tem mais. Letra D. Na Assembleia, vimos que esse acento também caiu. Na Assembleia, cheíssima. Opa, aqui está tranquilo, porque nós temos aí uma proparoxítona, íssima. Surgiram propostas para que se apaziguem. Não tem esse acento mais. Antes tinha, não tem mais. Os ânimos, acento porque é proparoxítona. O enxágue desnecessário dos instrumentos cirúrgicos foi considerado paranoia não tem mais o acento, dos funcionários antigos. Então, enxágue, nós temos aqui uma paroxítona terminada de tongo oral. Por isso, então, enxágue está certo. Partindo para a questão 13, veja bem então aí, assinala a alternativa em que o emprego do acento gráfico justifica-se por serem ambas as palavras proparoxítonas. Pelo amor de Deus, isso aqui é um monossílabo tônico. Própria, isso daqui é uma paroxítona, fora. Saudável é uma paroxítona, dável, fora. Impossível é uma paroxítona, só pode ser letra E. Deveríamos. Econômico. Antepenúltima é a sílaba tônica, então a letra E é a correta. Questão 14. Os vocábulos nós, monossílabo tônico, só, monossílabo tônico, pé, monossílabo tônico, lá, monossílabo tônico, a, monossílabo tônico, são acentuados por serem oxítonos, fora, monossílabo átono, fora, monossílabo tônico, tudo bem, paroxítono, fora, proparoxítono, fora. Então são monossílabos tônicos terminados em A e O, seguidos ao não de S. Certíssimo. Letra C é a correta. Vamos à frente? Questão 15. As palavras a seguir estão corretamente acentuadas, menos uma. Qual que é? Bambu. Bambu é uma oxítona terminada em U, ela não pode ser acentuada. Nós temos então a palavra fiéis, olha só, fiéis é uma oxítona terminada de tongo oral aberto. Esse ditongo aberto tônico, nas oxítonas e nos monossílabos tônicos tem acento. Cuidado com isso, então essa aqui está certinha. Órfão, órfão é uma paroxítona terminada em atió, assim como órgão tem acento. Consciência, nós temos então aqui a paroxítona terminada de tongo oral, ya. Científico, é uma proparoxítona, portanto, nós temos então a errada, o acento aqui está errado, então na letra A. Vamos à frente. Em relação à prosódia, o que vem a ser a prosódia é a sílaba tônica. Então a gente vai saber a sílaba tônica onde ela está. Se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona. Vamos observar isso daí? As alternativas a seguir são equivalentes, exceto. Então a gente tem que observar simplesmente se todas são paroxítonas, se todas são proparoxítonas, se todas são
paroxítonas. Aquela que estiver diferente disso é a errada. Vamos lá? Ele pediu conteúdo, paroxítona. A cor do, paroxítona. Televisão, oxítona. Saudável, paroxítona. Desenvolvimento. Qual que, paroxítona. Qual então está diferente? Essa daqui que é oxítona. Tranquilidade, né? Então, só lembrar, prosódia é a sílaba tônica. Você saber qual é a tonicidade da palavra. Então, nesse caso, alternativa C, porque aqui a gente tem oxítona. E o restante é só paroxítona. À frente, questão 17. Assinale a palavra que não tenha sido acentuada pelo mesmo motivo que as demais. Nós temos, então, substituído. Nós temos aqui o hiato. Polícia. Opa, já é diferente. Um do outro. Então, a alternativa vai ser marcada ou a letra A ou a letra B. Vamos lá. Polícia. Nós temos uma paroxítona terminada de tom oral. Jurisprudência. Opa, paroxítona terminada de tom oral. Saqueável. Paroxítona terminada em L. Como temos a regra da paroxítona que está aqui, e a letra A é a única diferente, que é a regra do hiato. Portanto, a alternativa A é a que a gente deve marcar. Olha 18. O par de vocábulos do texto acentuado pela mesma regra. Até, oxítona, já só é monossílabo tônico, fora na mesma regra. Mantém, isso aí é uma oxítona. Marés é uma oxítona, vamos marcar por enquanto aí. Contrário, é uma paroxítona terminada de tom oral. Estável, é uma paroxítona terminada em L. Opa, então vamos aí. A gente tem regra geral da paroxítona aqui, regra geral da oxítona aqui. Vamos lá. Climático, isso é uma proparoxítona. Evoluída é a regra do hiato, isso aqui está fora. Letra E, desequilíbrio. Nós temos então a paroxítona terminada de tom oral, yo. Também é uma oxítona, fora então. Beleza, então você vai ficar nessas duas aqui, correto? Letra B ou letra C. Moçada, então essa questão aqui da banca Consulplan, sinceramente, a banca, ao formular essa questão, ela foi um pouco infeliz. Porque se você for analisar aqui, mantém é uma oxítona, de acordo com a regra geral, termina em EM. Marés é uma oxítona, termina com E seguido de S, regra geral. Mas também temos a regra geral na paroxítona terminada de tongo oral. E aqui nós temos uma paroxítona terminada em L. Então, se você for observar, é a regra geral aqui da paroxítona, aqui da oxítona. O que a banca queria que você observasse? Sempre há um destaque da regra da paroxítona terminada de tongo oral. Então, nesse caso aqui, poxa, você tem que observar aqui, ele quer o par de vocábulos do texto acentuado pela mesma regra. Como a regra da paroxítona é muito grande, algumas gramáticas fazem distinção da regra da paroxítona terminada de tom oral das demais terminações, o que não acontece com a letra B, que isso aí é da oxítona. Sinceramente, isso aqui foi mais vacilo da banca Consulplan do que propriamente uma questão realmente fiel ao que a gramática pede. A alternativa correta, por eliminação, fica a alternativa B. Mas se você marcou a letra C, você não está errado não. A banca não voltou atrás com pedido de recurso, porque há uma brechazinha aí na gramática, mas, sinceramente, sem necessidade alguma, esse tipo de questão aí. Era muito mais fácil a banca ter, como já aconteceu com outras bancas, ter simplesmente anulado a questão. Mas, fica então a dica. Se você marcou a letra C, você não fez errado não, pode ficar tranquilo. Vamos à frente. Questão 19, a palavra história. Nós temos então a paroxítona terminada de tongo oral. É acentuada pelo mesmo motivo que a seguinte palavra. Simpática, proparoxítona, só monossílabo tônico. Família, olha só, paroxítona terminada de tongo oral. Deve ser essa. É monossílabo tônico, nórdico, proparoxítona. Letra C é a correta. Aí a Consulplan vai e dá uma questão dessa aqui, né? Bem mais simples, bem mais tranquila. Vamos à frente. Codesp 2012. Assinala a alternativa em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Do, ia, hiato, pérola, proparoxítona. Colônia, paroxítona terminada de tom oral. Música, proparoxítona. Aquático,
Única, proparoxítona. Solitária, paroxítona terminada de tongo oral. Gastrônomos, proparoxítona. Fácil, paroxítona terminada em L. Possível, paroxítona terminada em L. Indescritível, paroxítona terminada em L. Portanto, a alternativa é a correta. À frente. Questão 21. Qual a alternativa que apresenta uma palavra que, segundo a nova ortografia, poderá ser grafada de duas formas, olha que interessante, até dezembro de 2015. Então, o período em que está em vigor a nova ortografia, então em que há a dupla possibilidade, tanto você pode usar a regra antiga quanto a regra nova. Então, nós temos até de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, a época em vigor das duas regras. Então vamos lá, vamos observar aqui a letra A. Bacharéis. Aqui, tanto na regra nova quanto a antiga, nós temos o acento, não mudou o acento. Ideia. Segundo a nova regra, o ditongo aberto tônico EI, na paroxítona, ela tinha acento antes da nova regra. Com a nova regra caiu, só que está em vigor até dezembro de 2015. Ainda no período em que estão em vigor as duas, você pode escrever ideia, dessa forma, sem acento, por quê? Por conta da nova regra, e ideia, de acordo com a antiga, até 31 de dezembro de 2015. Após isso, só cabe a nova regra. A alternativa A, ela é a correta. Justamente por isso, né? Agora, acadêmicos é proparoxítona, não perdeu o acento, né? Letárgico é proparoxítona, não perdeu. É também, nós temos o monossílabo tônico e a oxítona terminada em EM. Tanto faz na regra antiga ou nova, continua com acento. Letárgicos, proparoxítona, com a antiga e com a nova tem acento. Patológicos, proparoxítona, com a antiga e com a nova tem acento. Também, oxítona terminada em EM, tem acento com a regra nova e antiga. Profissão não tem acento, é apenas o sinal de nasalização. Confirmamos a alternativa A como a correta. Questão 22, veja só. Considera as afirmativas sobre acentuação gráfica. Os vocábulos será, nós temos então oxítona, poderá, oxítona, aí, regra do hiato. São acentuadas pela mesma razão? De maneira alguma. Fora a frase 1. Com isso, você já elimina a letra A, já elimina a letra B. Olha só 2. As palavras ideia. Então, é uma paroxítona com ditongo aberto EI. E miséria, paroxítona que tem ditongo oral. Então, ela tem acento. Elas não são acentuadas pela mesma razão. Veja bem aqui o seguinte. Essa prova aqui, ó, de 2010, período em vigor da regra nova e antiga, as duas juntas, de janeiro de 2009 a dezembro de 2015. Então, se está em vigor nesse período da prova aqui, ó, então se admite ideia com acento. Mas elas não são acentuadas pela mesma razão. Aqui é por ser paroxítona terminado em ditongo oral. Essa aqui, inclusive, já caiu. Então, não é a mesma regra mesmo. Portanto, essa 2 está correta. Vamos lá. Continuando, o adjetivo inflável, nós temos a paroxítona terminada em L. É acentuada por causa da terminação vel? Não, não é por conta disso, é porque é uma paroxítona terminada em L. Porque a gente nem sempre, com a palavra terminada em vel, vai ter acento. Simplesmente falar que é porque ela termina em vel, não tem jeito. Assim, a gente tem certeza, então a 3 está errada, a gente sabe que apenas a frase 2 está correta, a letra D é a correta. Tranquilo então, moçada? Então a gente finaliza essa nossa aula para a gente ter uma noção da acentuação gráfica, tá ok? Um grande abraço, até mais!